As grandes cidades brasileiras são marcadas por um intenso tráfego de veículos. Trânsito acabou virando sinônimo de lentidão e perda de tempo. E mais do que isso, virou sinônimo também de estresse e violência. Por isso, nós precisamos falar sobre respeito no trânsito. E para conversar sobre isso, o Conexões de hoje recebe o Otaliba Libânio, que é médico, professor da UFG e também responsável pelo programa Vida no Trânsito. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila. Também vamos conversar com o Rafael Alves Borges, que é membro da Comissão de Direito no Trânsito da OAB Goiás. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, para começar, queria que vocês falassem para a gente quais os principais problemas no trânsito das grandes cidades brasileiras e, logicamente, aqui da nossa capital. Otaliba, eu vou começar com você. Olha, o grande problema do trânsito hoje é que vários governos, várias políticas públicas no Brasil, elas não investiram na mobilidade urbana, na mobilidade humana no nosso país e nas nossas grandes cidades. Então a gente teve rápido crescimento das cidades, o aumento da população e não houve o mesmo investimento na infraestrutura viária, nas ruas, nas avenidas, nas rodovias. Ou seja, isso fez com que cada vez fosse aumentando a frota de veículos, mais recentemente, principalmente a frota de motocicletas, e como consequência disso foi o aumento da violência no trânsito, principalmente expressado no número de feridos, no número de mortes que hoje nós temos de forma excessiva no Brasil, principalmente também nas grandes cidades, mas hoje também nas pequenas cidades brasileiras. Rafael? Olha, só completando um pouquinho o que o professor falou, uma das coisas também é até a descontinuidade das políticas públicas. Porque é muito comum hoje entrar um gestor que ele tem uma visão focada para a mobilidade, né, focada para essa mobilidade, e aí depois entra um outro gestor e esse gestor ele simplesmente mata aquela situação. E aí nós temos, por causa dessas reeleições, ele pensar em 4 anos, e aí nós temos uma política que não dá esse suporte. Porque pessoas de boas intenções têm, tanto que o Código 97, ele traz tudo isso, ele traz o plano de mobilidade, ele traz acessibilidade, ele traz todas essas informações. Não tem a operacionalidade dela dentro dos municípios. E para melhorar isso, o que, por exemplo, para Goiânia, vamos pontuar a nossa capital aqui, o que seria possível fazer hoje para melhorar o nosso trânsito, reduzir o número de carros pelo menos, e investir num transporte público, que eu acho que talvez seja aí um ponto interessante a se pensar, né? Exatamente, Camila. O segredo para a gente melhorar o fluxo das pessoas na cidade, o ir e vir, é principalmente você aumentar o percentual de pessoas que andam num transporte público coletivo, né? O que acontece no Brasil é que o nosso transporte público também não teve nenhum investimento. Então ele é um transporte de baixa qualidade, as pessoas demoram o tempo, as pessoas andam de uma forma desconfortável, amontoada dentro dos ônibus, em algumas cidades também você tem metrô, você tem trens, né? Então, a saída principal é melhorar e ampliar o nosso transporte público, como a gente tem hoje nos países europeus, né, em países aqui da América Latina também, e que isso faz com que a pessoa não necessite usar o transporte individual. Ela conseguiria chegar no seu trabalho, no seu lazer, usando um transporte público coletivo. E hoje não, a primeira desejo de consumo de um brasileiro que mora numa cidade grande é ter uma moto, é ter um carro, né, e ele deslocar através desses meios privados. Então, estudos, por exemplo, da Associação Nacional de Transportes Públicos mostram que, paulatinamente, nos últimos anos, está aumentando o percentual de pessoas que andam em transporte individual privado e diminuindo os que andam em transporte público. Isso é contramão da história, né? Não deveria ser assim. Deveria privilegiar o transporte público, tem muito menos risco de você sofrer um acidente dentro de um transporte público coletivo do que no individual. E no Brasil, o maior agravante hoje é o rápido aumento da frota de motocicletas. Esse hoje, você tem uma estrutura viária que a motocicleta entra com grande força e ela fica competindo com ônibus, com caminhão e com carro. Qual a consequência disso? É acidente, é ferimento, é morte dos ocupantes dessa motocicleta.
O Rafael, o professor falou sobre a questão do transporte público. Recentemente a gente teve aumento da passagem, um transporte público que é foco de várias reclamações dos usuários, e também aí temos o BRT que nunca saiu do papel. O que você acha de tudo isso? Olha, mais uma vez entra na ideia da política pública. Nós temos gestores que não pensam no coletivo, pensam no individual para isto. Enquanto o gestor público ele continua pensando no individual, por mais que faz, o doutor Taleb ele tem essa experiência e sabe, sobe numa tribuna, fala muita coisa sobre transporte público, vamos melhorar isso, mas na prática tudo é focado para o individual. Eu faço uma avenida focada para o transporte individual. Eu faço uma estrutura de uma cidade focada para o transporte individual. Eu não faço nada focado. Na prática, o discurso da coletividade, ele se perde. Então, isso acontece. E aí, automaticamente, nós temos empresas que visam o lucro para isso. Não tem nem como a gente entrar muito nessa discussão do lucro, são empresas, e vem as várias isenções que o governo também vai dando. Porque quando um estudante ele anda no transporte coletivo, ele está sendo bancado pelo governo. E aí há o menor número de pessoas que estão pagando efetivamente suas passagens. Então esse valor ele acaba entrando dentro dessa situação. Se eu não me engano, ele ficou até um pouco abaixo do valor. Era para ser R$ 4,05 e aí eles arredondaram para R$ 4,00. Sem falar que a última alteração foi há 2 anos. Então estou falando de uma alteração que ficou 24 meses, ou seja, 2 anos sem nenhuma alteração. Então não pode nem dizer que foi um aumento, foi um reajuste. E por outro lado, para aquisição de um veículo particular, por exemplo, uma moto, cada dia é mais fácil, né? Você tem incentivos para o financiamento, que o próprio governo federal concede. Você pode comprar uma motocicleta mesmo com a renda baixa, com longos números de prestações, valor da prestação baixa. Então isso a população não hesita, ela vai para onde vai ser mais prático para ela se deslocar de forma mais fácil, mais rápido, né? E não depender de um transporte público de baixa qualidade. Né? Posso interrompê-lo só para a gente tomar um intervalo? Daqui a pouquinho eu retorno com você, Rafael. Tudo bem. Bom, a gente vai para o intervalo agora e você continua acompanhando esse debate daqui a pouquinho. Enquanto a gente está no intervalo, você pode cooperar com o Conexões e também continuar assistindo ao nosso programa no canal 15.1 do Sinal Aberto, no canal 21 da NET Goiânia, ou então pelo nosso perfil do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Conexões de hoje está falando sobre respeito no trânsito com o Ataliba Libânio, médico, professor da UFG e também responsável pelo programa Vida no Trânsito. E também com Rafael Borges, que é membro da Comissão de Direitos no Trânsito da OAB Goiás. Rafael, te interrompi no bloco anterior, você queria complementar essa questão então do auxílio para aquisição de motos, de carros e esse desrespeito ao transporte público. Na verdade, eu queria entrar na parte onde o doutor ele menciona muito bem sobre a individualidade. Eu tenho comigo que o cidadão ele é individual dentro da sua parte. Então, se ele for pensar sobre uma melhoria, ele vai pensar sempre olhando para o lado dele. Daí a importância da política pública feita pelo poder público. Porque o poder público ele olha a coletividade. Uma das formas de fazer isso, infelizmente, é corredor exclusivo para ônibus, é eu priorizar o transporte, a circulação do ônibus. Toda vez que eu faço isso, vai haver manifesto de um lojista, manifesto de um condutor de veículo que queria que o carro dele se deslocasse. Detalhe, o carro dele se deslocasse mais rápido, ele não quer que o trânsito ande mais rápido, ele quer o carro dele. Então daí a importância, sim, dessa rédea da segurança no trânsito ser puxada pelo poder público, porque ele sim tem condições de fazer uma política voltada para a coletividade. Porque se deixar na mão da sociedade, e hoje está na mão da sociedade, ela cada dia mais vai pensar na sua individualidade. Professor, você tinha falado um pouco da questão de mortes, de acidentes no trânsito, da questão das motos. O senhor teria alguns números? O Brasil é um país de muita violência no trânsito, de muitas mortes e também, claro, pessoas que sofrem acidentes e acabam ficando debilitadas pelo resto da vida. Sim, infelizmente o Brasil hoje ele ocupa um dos rankings de maior número de mortes causadas pelo trânsito.
né? Nós temos no ano 2015, que é o dado fechado do Ministério da Saúde, são em torno de 36 mil, mais de 38.600 mortes, né, causadas por acidente de trânsito no Brasil. Né? Isso é uma taxa de mais ou menos aí 19 mil mortes para cada 100 mil habitantes. É uma taxa muito alta. A gente pensar que países desenvolvidos você tem taxas muito mais baixas, né? Pensar um país, por exemplo, a Suécia, ela tem 240 óbitos por ano. O Brasil com 38.600. É claro que tem diferença de população, mas em termos de taxas, né, que mede o risco de uma pessoa morrer por causa de um acidente de trânsito, a taxa do Brasil é uma taxa elevada, né? Rafael, a violência da nossa sociedade, será que está refletida no trânsito? O nosso trânsito, ele mostra como também a questão da cidadania do brasileiro? Sim, creio que entra muito em cima disto. O cidadão está muito preocupado em seu direito e não em seu dever. Né? O que falta no trânsito é urbanidade, e nós não temos visto isso. Muitos picos que o congestionamento em Goiânia se dá não pelo acúmulo de carro, mas sim por mau posicionamento do veículo na via, que é um querendo obter uma vantagem sobre o outro. É aquele que, sabendo que lá na frente ele vai fazer uma conversão à direita e ele a ver que o lado esquerdo está mais livre, ele pega aquele lado para lá na frente ele fazer essa conversão. Aí entra naquilo que eu falei sobre a sua individualidade. Então está faltando isso, essa urbanidade no trânsito. E aí o resultado está o que o doutor Taliba mencionou, que é mortes e infelizmente uma imprudência ela não é perdoada. Né? Uma imprudência acaba levando o cidadão aí à triste taxa aí da estatística da morte. A educação no trânsito poderia ser uma saída? A educação desde a escola, falar sobre essas questões de trânsito e discutir mais o trânsito com as pessoas? Eu creio que falta é educação, não é nem de trânsito, é educação cidadã. É a cidadania. É fazer o cidadão ele entender o lado do outro. Olha só, o Código de Trânsito ele chega para mim, ele menciona que em ordem decrescente do maior para o menor, nós temos o caminhão protegendo o carro protegendo o motociclista o ciclista e todos protegendo o pedestre. Isso é bonito para isso. Só que se dentro de uma sociedade eu não respeitar o meu pai, se eu não respeitar o meu colega do lado, eu não vou respeitar um outro veículo que não seja o que eu estou conduzindo. Então não é só uma educação para o trânsito, é uma educação para a vida. E isso está faltando. Nós já tivemos no passado a disciplina de cidadania voltado para isso. De uns tempos para cá isso não tem sido discutido. Porque até uma vez teve uma palestra, um congresso, e o ministro da Educação ele até falou assim, olha, se nós colocarmos na grade curricular tudo que pede para colocar, o cidadão vai ficar estudando até os 40 anos de tanta coisa que tem para estudar. Mas só que o trânsito hoje ele está muito ligado à cidadania, ele está encaixado à cidadania. Então, voltando a esses valores do respeito, de dar a vez que é feito, você consegue muito evitar um acidente. Do ponto de vista da educação, acho que é uma intervenção fundamental a educação. Mas o que a gente observa no Brasil é que ela está funcionando muito bem para as crianças no Brasil. As crianças hoje, os adolescentes, eles têm uma cultura de segurança no trânsito muito melhor do que nós adultos. Ele já entra no carro e coloca um cinto de segurança, ele sabe as noções de leis de trânsito, de sinal. Então, para a criança, eu vejo que é um movimento muito importante este cada vez mais priorizar a educação. Mas para os nossos adultos atuais, a educação talvez ela não vá dar muito resultado. E isso tem vários estudos internacionais que mostram para os nossos países, para a população adulta, com esses níveis de mortalidade no trânsito, a principal intervenção é fiscalização e penalidade, no caso das infrações, que é uma coisa ainda falha no Brasil. A gente teve já avanços, principalmente com relação à fiscalização do beber e dirigir, mas ainda temos muito que avançar na parte da fiscalização, temos muito que avançar na parte de controle de velocidade. Então, esses são dois fatores muito importantes hoje no Brasil, tanto a velocidade excessiva quanto o beber e dirigir. Então, essa fiscalização focada nesses dois fatores, eu vejo que é uma prioridade fundamental. E outra linha o ser humano é um ser que erra. Então, a gente tem que criar
veículos seguros, avenidas, ruas, rodovias seguras. Então você tem que trabalhar também na proteção do ser humano para que, se ele errar, também ele não tenha um ferimento grave, não chegue até a morte, né? Bom, tem que ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre legislação e também sobre a lei seca. Você pode continuar assistindo Conexões e também participando do nosso programa. Mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou então por uma mensagem no telefone 99181 1406. Estamos de volta com o debate de hoje, que está tratando de respeito no trânsito. Estamos conversando com o Otaliba Libânio, médico, professor e também integrante do programa Vida no Trânsito. E nosso outro convidado é Rafael Borges, que é membro da Comissão de Direito no Trânsito da UAB Goiás. Bom, Rafael, o doutor apontou algumas coisas a respeito da legislação. Como é que você avalia a legislação de trânsito no Brasil, que completa 20 anos, né? Olha, eu inicio essa resposta parafraseando o mestre Júlio em São Paulo, que é a colcha de trapos brasileira, né? Código de Trânsito Brasileiro. Porque desde 97 para cá, o que nós mais tivemos foram várias alterações. E dentro dessas alterações, tem algumas alterações que foram importantes, e aí eu quero destacar que o doutor falou, que é a Lei Seca, que houve a sua primeira alteração em 2008, que o grande foco dela não foi a lei em específico, foi o aumento da fiscalização. O grande foco dela em 2008 foi quando nós tivemos um apoio, quando eu falo nós, a figura desses lutadores por um trânsito seguro, teve o apoio da mídia no combate à fiscalização. Então, em 2008, começou a se falar muito sobre essa fiscalização, porque o artigo 306, que fala sobre o crime de embriaguez, ele está desde 97. A lei veio em 2008, ela fez isso, aí depois uma outra grande alteração que se fez, e aí é o legislativo sempre lutando para ver onde está a falha na lei, para poder consertar essa falha. Houve a grande alteração em 2012, essa alteração, por sua vez, agora ela permite já a figura da prisão sem a necessidade do uso do etilômetro. Ela já permitiu essa figura, ela já ampliou essa situação, e os casos do governo sempre está intensificando, o estado de Goiás, que é uma política nacional, que é do balada responsável, que é essa fiscalização. Porque embriaguez ao volante não tem outra forma, se combate com fiscalização. E as leis estão sendo alteradas para, como se diz, funilar o máximo possível desses condutores. E de que forma que impedir que o motorista dirija embriagado, restringir, né, fazer com que ele sinta medo de ser pego numa blitz da balada responsável, melhora o trânsito e também diminui o número de mortes? Não, melhora muito. Eu acho que o Código de Trânsito Brasileiro talvez seja uma das experiências mais exitosas do ponto de vista legal e de políticas públicas no Brasil. A partir de 98, com a implantação do Código, você diminuiu drasticamente o número de mortes causadas por acidente de trânsito no Brasil. Só que ela foi diminuindo, mas a partir de 2000 voltou a aumentar novamente. E a Lei Seca, né, principalmente em junho de 2008, ela causou um impacto muito grande, como o doutor falou, ela teve um grande apoio da mídia. Só que nesse período de 2008, a gente não tinha estrutura de fiscalização no Brasil. Não tinha bafômetros, não tinha profissionais qualificados para operá-los. Então ela teve um efeito muito provisório. Mas a versão da lei de 2012, aí sim, ela já tinha uma estrutura de fiscalização, profissionais preparados, e até hoje ela tem um efeito positivo. A gente observou que houve uma redução das mortes, principalmente no Brasil a partir de 2014, e em vários estados com experiências muito exitosas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, com experiências exitosas. Mas ainda tem um percentual muito alto de pessoas que ainda dirigem após o consumo de bebida alcoólica. Bom, para finalizar, muita gente diz que os crimes de trânsito não são punidos da forma como deveriam. Muitas vezes, num acidente com mortes, atropelamentos, não ocorre uma punição da forma como a sociedade gostaria. Você concorda com isso, Rafael? Olha, concordo em parte e discordo na maioria.
O que a sociedade tem que entender é os crimes de trânsito, eles são da modalidade culposa. São aqueles que eu não tenho a intenção de provocar aquele acidente. Por uma situação de imprudência ou imperícia, acabei, por uma questão de falha, eu acabei me envolvendo naquele cenário. Um pneu que estourou porque eu passei num buraco, esse pneu estourado, houve um capotamento, eu acabei matando uma pessoa que estava nesse veículo. Então, por ele não ter essa situação, aqueles condutores, ou seja, aqueles que são réu no banco, estão no banco de réu, eles não têm o que nós chamamos de índole criminosa. Então, se eles não têm essa índole criminosa, é complicado você pegar ele e colocar ele para cumprir uma pena num presídio de Aparecida e ficar 15 anos lá para essa situação. Então, são esse ponto que se discute. A sociedade, às vezes, ela não olha, mas ele matou no trânsito. Ora, houve uma alteração recente em 2017, muito importante para a gente citar aqui, que foi a alteração no artigo 302 do Código. O artigo 302 ele fala sobre praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena, pode chegar a pena base dele de 2 a 4 anos, que vai chegar a pena base, possivelmente na prática isso vai dar uma transação penal por ser um crime de detenção. Foi criado um parágrafo nesse artigo aumentando a pena se esse homicídio ocorreu porque ele estava conduzindo embriagado. Constatou-se que por causa da embriaguez ele acabou levando aquela pessoa a óbito. Aí já não é mais um crime de detenção, vai ser reclusão, ou seja, vai iniciar no regime fechado e aí sim a pessoa vai cumprir o processo com a sua restrição de liberdade. Então, houve um aumento da pena para quem dirige embriagado novamente? Não, houve um aumento da pena para quem mata estando embriagado na condução do veículo. Porque o artigo 306 ainda mantém-se o mesmo da redação de 2012. Doutor Talib, o senhor acha que isso pode ser um benefício, pelo menos para evitar que as pessoas continuem praticando isso? Com certeza, eu acho que nesse momento no nosso país é fundamental um maior rigor da lei, né? Então essa mudança que ocorreu recentemente no Código, ela é muito bem-vinda, porque, como eu falei, o adulto principalmente, ele não... Uma medida educativa não vai fazer com que ele deixe de dirigir depois de beber, mas uma penalidade mais severa, né? Isso vai fazer com que ele deixe, porque ele vai ter consequência, ele vai ser privado de liberdade, né? Isso é uma coisa importante para hoje no Brasil, essa é uma medida fundamental. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria agradecer pela presença de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada também, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado e a Comissão de Trânsito está à disposição. Tá certo. Muito obrigada. Bom, Conexões de hoje chega ao fim. Espero que você continue acompanhando a nossa programação. Também que entre no nosso site e nas nossas redes sociais para saber as novidades da TV UFG. E eu te espero no nosso próximo programa.